Temos hoje mais uma entrevista com um cabeça de lista às europeias, neste caso o candidato da AD, Sebastião Bugalho. Muito boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Boa noite, José Rodrigues Santos. Estas eleições europeias vão ser dominadas pela questão da imigração em Portugal, mas também, e sobretudo também, na Europa. Ora, o governo da AD, curiosamente hoje, anunciou uma nova política para a imigração que põe fim à entrada de imigrantes no país sem contrato de trabalho. Não é isto erguer um muro? Não, pelo contrário, é resolver um problema que estava a existir e que já não se poderia ignorar. Eu, em primeiro lugar, quero só deixar claro que procurei governamentalizar a minha campanha, mesmo quando o governo tinha sucessos. Portanto, mesmo quando eu podia tirar vantagem dos sucessos do governo, eu procurei focar a nossa candidatura em termos europeus. No entanto, devido ao facto, como diz, ser um tema que interessa não só aos portugueses como aos europeus e constar no nosso programa alterações ao Pacto de Migrações e Asilo da União Europeia, eu creio que posso abrir esta exceção e conversar aqui consigo sobre esta medida do Governo. O que é que foi resolvido? Nós temos que ter noção daquilo que vai acabar. E aquilo que vai acabar é o conceito de manifestação de interesse, isso vão pôr termo a isso, porque esse conceito colocou em causa a segurança das fronteiras portuguesas, colocou nas mãos de redes de tráfico humano imigrantes que vinham para o nosso país. Mas isso significa, na prática, que a porta se vai fechar para muitos imigrantes. Não, repara uma coisa, o que significa é que desde 2017, quando a manifestação de interesse foi banalizada, só para as pessoas perceberem, a manifestação de interesse é sem contrato de trabalho, poderia-se vir para Portugal, mas não circular nos espaços Schengen e tinha essa possibilidade de estar no nosso país. Desde que isso começou a ser possível em 2017, segundo os dados oficiais da Direção-Geral de Política da Justiça, o tráfico humano mais do que duplicou. Neste momento estão a ocorrer investigações em que se suspeita que cerca de 6 mil pessoas foram vítimas de tráfico humano nas nossas fronteiras. Portanto, eu não vou fazer nenhuma apreciação moral sobre o governo anterior, porque certamente que ninguém faz isto de propósito. Mas nós temos que ser sérios e factuais. E a política falhou e agora tem que ser corrigida. Na sua opinião, o que é que vai acontecer aos imigrantes que já cá estão, mas não têm contrato de trabalho? Devem ser expulsos? Qual é o plano? Não, repare, eu sou candidato ao Parlamento Europeu, não sou porta-voz do Governo. Mas o que é que, na sua opinião, deve ser feito? Mas, como sabe, há 400 mil migrantes com o seu processo pendente, o que quer dizer que há 400 mil pessoas que, neste momento, são possíveis vítimas de tráfico humano e nós não podemos proteger quem não conhecemos. Portanto, a prioridade deste plano é identificar e conhecer e resolver e regularizar a situação destas pessoas. Do seu ponto de vista, não têm que ser expulsos. É isso que não vão ser expulsos. Vai ser criada uma task force para regularizar a situação destas pessoas e ainda bem. Eu posso só fazer aqui uma citação do insuspeito. Ele já apareceu ali numa peça, mas ele mais recentemente disse algo que, no meu entender, resume bem aquilo que é a leitura certa desta solução do Governo para a imigração em Portugal. O insuspeito António Vitorino, do Partido Socialista, que quase foi nosso adversário nas eleições europeias e que foi diretor-geral para as migrações nas Nações Unidas, disse sobre esta solução do Governo da Aliança Democrática: é uma aproximação realista e equilibrada. Portanto, se alguém como António Vitorino, que é da família socialista, que foi o mais alto responsável nas Nações Unidas para as migrações, considera esta política do Governo, vou citar, realista e equilibrada, eu acho que não há razões para erguermos fantasmas ou acusações de extremismos. Acho que neste momento o problema, tal como nas europeias, é que o Partido Socialista não tem nada para dizer. O senhor é católico? Eu sou. No dia 19 de outubro do ano passado, o Papa disse que, em relação aos imigrantes, a ação tem de ser acolher e é preciso passar de um mundo fechado para um mundo aberto. Em que é que esta nova política acolhe e em que é que esta nova política abre? A nova política do Governo? Sim, esta política do Governo, do Partido, mas certamente da coligação. Para já, eu acho que não é preciso ser católico para concordar com as palavras do Papa Francisco e que, felizmente, há muita gente que se identifica, especialmente os portugueses, que se identificam com o humanismo do Papa Francisco e que até se aproximaram da Igreja devido à sua figura. Mas eu acho que esta solução, que, como dizia o António Vitorino, é equilibrada e realista, se aproxima das preocupações do Papa Francisco também, porque tem uma prioridade. Desculpe, deixa-me só dizer. Porque tem uma prioridade, que é combater as redes de tráfico humano. Peço desculpa, o Papa aqui não falou em redes de tráfico humano, disse que é preciso acolher e é preciso passar do mundo fechado para um mundo aberto. Ora, este percurso é diferente. Não é, José Rodrigues Santos. Eu desculpo-me discordar consigo de forma tão direta. Não, eu estou a colocar-lhe um problema. Sim, pode mas à vontade. não é mesmo por mal, não é pessoal, mas repare, a partir do momento em que o principal objetivo deste pacote de medidas do Governo é resolver o problema de quase 500 mil de pessoas que têm a sua situação para regularizar,
Então nós estamos a acolher. Nós não podemos ajudar aqueles que não conhecemos. Está a acolher, exceto um dos que não está a acolher, não é? Porque se a porta se fecha para muitos... Não, a porta abre-se para aqueles que têm contrato de trabalho, porque quando a porta se abriu para aqueles que só tinham o tal mecanismo da manifestação de interesse, aquilo que aconteceu é que o tráfico humano duplicou, segundo os dados do Estado. Portanto, nós queremos combater o tráfico humano e queremos ter imigração legal, regrada, regulamentalizada, transparente e, obviamente, com direitos humanos. É isso que queremos. Olha, eu posso lhe dizer uma coisa. Talvez seja um abuso da minha parte, mas... Abuso à vontade. E o Papa Francisco certamente tem mais do que fazer. Mas se este plano, esta circunstância, esta situação fosse apresentada ao Papa Francisco, ele, como católico, tenho a certeza que ele não ficaria insatisfeito. E digo-lhe mais, nós em Portugal temos razões de orgulho por sermos um país acolhedor. A média europeia, só para lhe dizer, a média europeia para um migrante se autonomizar na sociedade, ou seja, ter emprego, ter o seu local de trabalho, ter a sua casa, a média na Europa é 5 anos. No Centro de Acolhimento de Migrantes do Fundão é 1. Nós somos um exemplo. Somos um exemplo com valores. Para fechar esta questão e alargá-la para a Europa em geral, o senhor disse que quer mudar o Pacto para as Migrações, sabendo, no entanto, não tem poderes para conseguir isso. Não acha que isso é uma posição eleitoralista e fácil? A posição eleitoralista seria dizer que vou para o Parlamento não fazer nada. Não é? Eu não vou para o Parlamento... Mas, na verdade, não vai conseguir mudar uma coisa que já está acordada. Acha que não vou conseguir mudar? Porquê? Parece-me que não. Julgava ao menos nos pessimistas, José Rodrigues dos Santos. Repare, constitucionalmente falando, legalmente falando, o Parlamento Europeu, como o José Rodrigues dos Santos diz, não tem iniciativa legislativa. Ou seja, é a Comissão Europeia a autora das leis, das diretivas, dos regulamentos, que depois cabe aos Estados transpor, cabe aos Estados, no fundo, acolher. O Parlamento Europeu e o Conselho têm papéis diferentes nesse processo, não vale a pena estarmos aqui a perder o nosso curto tempo com isso, mas repare, nós, enquanto eurodeputados, vamos ter o poder, a nossa equipa, de apresentar resoluções com propostas. Aliás, a nossa proposta para melhorar o Pacto de Migrações e Asilo da União Europeia é uma proposta que, no meu entender, é perfeitamente fazível e, sobretudo, consensual. Qual é que é a melhor forma de combater a imigração ilegal e as redes de tráfico humano? Que suponho que seja algo consensual entre todos, da mais à direita à mais à esquerda, aos liberais aos verdes, é reforçar os mecanismos de imigração legal. E, infelizmente, o Pacto tem essa limitação, tem essa falha, tem esse esquecimento, se quiser, José Rodrigues dos Santos. Porque só prevê a diretiva blocar do chamado cartão azul, ou seja, o acolhimento de imigração qualificada com um contrato de trabalho de salário de 3 mil euros. Nós achamos que 3 mil euros, para um país como o nosso, que é o caso de português, não vai conseguir acolher quem deveria acolher, que é um salário demasiado alto para uma União Europeia que, infelizmente, tem tantas desigualdades. Portanto, nós queremos democratizar o acesso à imigração legal para combater a imigração ilegal. O senhor defende o alargamento da União Europeia? Claro. Então, o problema é este. Com o alargamento, Portugal vai provavelmente passar de receptor líquido de fundos comunitários para contribuinte líquido. Isso não o preocupa? Eu, mais uma vez, e digo que não é por mal, lamento... Segundo os últimos estudos a que temos acesso no Parlamento Europeu, não há nenhum país dos chamados países da coesão, de que Portugal ainda faz parte, daqueles países que são mais dependentes dos fundos da coesão, não há nenhum país da coesão como nós que passe a contribuinte líquido da União, ou seja, que passe a dar mais dinheiro do que a receber com a entrada da Ucrânia na União Europeia. Agora, o alargamento... Mas o alargamento envolve mais países. Exatamente. Envolve neste momento 6 favoritos: Sérvia, Montenegro, a Bósnia, a Macedónia do Norte, a Geórgia e o Kosovo. Portanto, neste momento, é verdade que o alargamento está em cima da mesa e que obriga a União Europeia a olhar para o aumento do seu orçamento, para procurar novas receitas. É óbvio que a Europa, para ser maior, precisa de mais dinheiro. E mesmo que não houvesse alargamento, e eu sou a favor do alargamento, não só do ponto de vista da consciência política, mas como imperativo estratégico, mesmo que não houvesse alargamento, a Europa continuaria a precisar de mais dinheiro, não só para reforçar o seu Estado Social, de que nós somos a favor, mas também para se defender face às ameaças russas e à invasão russa à Ucrânia. Portanto, nós precisamos, dito de forma simples aos portugueses, de mais dinheiro na Europa. Mas isso é possível. E é possível fazê-lo, sobretudo, não só ao mesmo tempo que fazemos o alargamento, não só ao mesmo tempo que defendemos a Europa, não só ao mesmo tempo que cumprimos com a transição climática, mas com o aumento de receitas sem impostos sobre os cidadãos europeus. Ou seja, é possível reforçar o orçamento europeu sem reforçar a carga fiscal em cima dos cidadãos europeus. Eu posso lhe explicar porque se me der tempo.
Dou-lhe 20 segundos. Não, olha, vou-lhe dar vários exemplos. O mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras está previsto que consiga financiar o orçamento europeu em 23 milhões de euros. As licenças de emissões de CO2 está previsto que possa financiar o orçamento europeu em 429 milhões de euros. A taxa sobre os plásticos de utilização única. Portanto, é possível fazer um alargamento, defender a Europa e, ao mesmo tempo, reforçar o orçamento europeu, protegendo o rendimento dos portugueses. É isso que nós queremos. Sebastião Bugalho, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Obrigado, José Rodrigues dos Santos.